Bem-vindos ao seu melhor programa Quem se conhece cresce. Hoje a gente trouxe uma pessoa aqui que eu sabia que ele ia vir, só não sabia que ia ser tão rápido, né? Ele ainda é um popstar, só que agora é um popstar de Deus. A gente vai falar sobre isso. A gente vai falar um pouco sobre essa jornada dele aqui. Mas antes, vai aqui, ó. Você já tá assistindo a gente? Se inscreva. Por quê? Porque além desse popstar, a gente pode trazer outras pessoas para falar para você sobre algumas histórias interessantes, para inspirar você a ser uma pessoa ainda melhor. É isso, Davizeira? Uma nova criatura, né? Caraca, Pegou, gostei. né? Gostei. Eu até perguntar para ele, você batizou? Quem, eu? É? Ah, com certeza. Ah, então tá bom. Lancelotti é o nosso convidado de hoje. Ele até assustou. Rapaz, eu tinha que ser corajoso demais pra estar falando tudo que eu E faço não- e nunca e não nem ser ter batizado. batizado. Aqui, mas eu tô lá na igreja já tem agora mais de um ano, né? Mas eu batizei em dezembro. Não só já Porque- batizei, como já batizei outras pessoas. Jura? Não, vamos falar disso. Lancelotti, obrigado, bicho, por você ter Prazerzão estar vindo. aqui, obrigado Massa pelo demais. Cara, você nem me conhecia, você já aceitou. A gente Foi. só organizou a agenda, né? É. Mas eu achei legal demais. Obrigado, iluminado. Cara, eu fiquei feliz pelo seu convite. Às vezes a gente recebe algum convite ou outro de uma pessoa e a gente olha lá o perfil da pessoa e não casa muito, sabe? Ah, é Mas verdade. quando eu olhei o seu, eu falei assim, esse cara aqui parece ter um papo legal, vou lá trocar uma ideia. Falei com a esposa, né? Perguntei ela se eu Você- queria vir. Falei, amor, eu quero ir no podcast. A Raquel te conhece, minha esposa. Ela, pô, eu sei quem ele é. É. Só que ela não que ela conhecia dali, ela tinha te visto lá na igreja, que ela já Ah. frequentava lá, né? Uhum. A Family. Eu não. Eu falei, pô, não conhecia ele. Porque eu tô na igreja agora, tem um ano, mas não conheço todo mundo, né? É. Agora que eu tô ainda me familiarizando, servindo. A Family em março agora, ela faz 4 anos, 4 né? anos. E eu tô lá, assim, não é, tem gente que fala, tá lá desde o inicinho, eu não tô desde o inicinho, eu tô desde quando ia fazer o primeiro ano. Quando fez o primeiro ano, aí a gente Você começou. foi. Aí a gente já tá lá. Então, estão 3 anos e pouquinho que a gente tá lá. Tá. É. Sabe o que eu queria falar? Que você a gente nem falou. Eu queria perguntar isso pra você nos bastidores, mas agora já deu play. Mas antes, você não conhece o Lancelotti, como eu não conhecia? Já fala aqui pra turma qual é o seu Instagram, pra gente já começar pro povo já ver quem é você aqui. Tá, Lancelotti, né? @Lancelotti com 2 L's, OTE, underline. Ah, Mas se você colocar Lancelotti lá, igual o Cavaleiro Lancelotti, já aparece. É. Não, quando eu coloquei Lancelotti, eu nem tinha colocado 2 L's, já pegou. Acho que não tem muito Lancelotti por aí, né? Não. E o Lancelotti é um cavaleiro, né? O cavaleiro da Távola Redonda. Cara, eu acho isso muito incrível, porque assim, eu sempre Ô, falo, você né? é bravo. Quando a Aí- gente vê na Bíblia, né, a gente vê que os nomes têm um significado e leva a história daquela pessoa, né? Mas tem Lancelotti na Bíblia? Não na Bíblia tem Lancelotti, Ah, mas os nomes, na né? história. Os nomes das pessoas. Então, por exemplo, falava Jacó. Jacó era um Ah. enganador e ele enganou o irmão dele, entendeu? Então, por exemplo, aí quando tem Lancelotti, né? Eu achava esse nome muito estranho porque as pessoas não gostam. Quando eu era criança, eu falava, esse nome é muito estranho, né? Mas, Nome de cavaleiro. mas você sabe a história, né? Com Ele certeza. era brabo. Não, com certeza. Eu sei por quê, porque eu falava desde quando eu comecei a estudar psicologia, e aí eu gosto, né? Não só dos mitos, dessas metáforas, né? E aí, o que era o rei Arthur, né? Era um cara que ele precisava, apesar de ser rei, mas ele não era um rei snob e mauzão. E ele precisava das pessoas para proteger ele. Amigos próximos, os cavaleiros, que eram 4. Um era o Lancelotti, eu não lembro os 4. Era o Lancelotti, o Na verdade, D'Artagnan. não. Não, Você tá D'Artagnan é os confundindo 3 as histórias. mosqueteiros. Eram 12 cavaleiros Eram 12 da tábua, né? da Távola Redonda. Era, 12. Aí tinha a lenda, né, do Merlin, né, que era um feiticeiro, É. e aí tinha o rei Arthur. O rei Arthur, na verdade, ele era um cavaleiro templário, se eu não me engano, e eles trabalhavam a serviço da Igreja Católica. Aí eles faziam ali aquelas cruzadas e tal, e aí ele tinha os cavaleiros dele. O cavaleiro de mais confiança dele era o Lancelotti, né? Braço direito. É o braço direito dele. Pô, Mas é aí a verdade. mulher do rei Arthur apaixonou pelo Lancelotti, e o Lancelotti apaixonou por ela também, que é a Guinevere. E aí eles ficaram juntos. Então acabou que Mentira! rolou uma treta aí no meio do negócio. Não, isso aí eu não lembrava. ué. Rolou. Caraca! Mas Deus vai transformar a vida do Lancelotti. Ele vai parar de fazer isso. Em nome de Jesus. Ai, que massa. Pô, 12 cavaleiros, né? E Jesus tinha quantos?
Jesus tinha 2 discípulos. É? Apóstolos, Oh, né? é. Discípulos ele tinha milhares. Sim. É. Sou brabo esse número, hein? É Você tá na história sem querer, você entra no rolê. Não, tudo tem ligação, cara. Que Igual eu tava te massa. falando, quando eu ganhei esse nome Lancelotti, né? Engraçado, quem colocou esse nome em mim foi meu pai. E eu não convivi com meu pai. Eu não cresci com meu pai. Mas ele deu o nome, né? E engraçado que com esse nome veio um... E sabe o que é interessante? Porque o Lancelotti, na história, ele era muito questionador em relação à religião, muito questionador em relação ao que era imposto sobre ele, sabe? E aí... Eu vou ler, te juro, agora você tá perdido comigo. Que é o que você faz hoje. Então, eu acho isso muito, muito incrível, sabe? Por isso que eu tava falando da história de Jacó, né? Jacó significa um enganador. E ele enganou o irmão dele. Aí, Lancelotti era um cara lá que é um cavaleiro, guerreiro e questionador, que não A favor da aceitava- verdade, É, mas a favor que se da verdade. posicionava. Sim, e ele falava Não pro queria rei... saber quem tava no poder, ele... Não, ele não queria saber quem tava no poder. E ele falava pro rei Arthur, olha, a gente não pode aceitar qualquer coisa, a gente tem que fazer o que é certo, tal, o que é, entendeu? Mentira. E aí eu sou assim. Mentira. E é engraçado, né? E as pessoas pensam, nossa, mas agora você é cristão e você fica aí, né, sentando a lenha nas coisas e tal. Mas pra ser sincero com você, na escola eu era assim, na faculdade eu era assim. Você já era. Eu era assim. No rock, eu era assim. Quando eu entrar no meio dos famosos, dos milionários, que eu já andei muito aí, eu era assim, entendeu? E na igreja eu cheguei e eu tentei não ser assim, e Mas quando eu vi, não dá, né, cara? eu voltei a ser Não assim. dá. Quando a gente fala da Bíblia, até o nosso pastor lá, o Mac, ele faz algumas relações que tem a ver com a psicologia também, principalmente dos temperamentos, lembra? Ele fala, Aham, às vezes, até esse domingo ele falou, você tava lá, ué, tá. agora, de quem que ele falou? Do melancólico, do fleumático. Ah, Ele não foi. falou do colérico. Então você seria meio que um colérico tipo Paulo. É. Brabo demais, bicho, não quero saber, bicho. E posiciona, e bate na mesa, né? Então tem essa coisa que já é seu. Dos apóstolos, quem que apanhou mais? Do Paulo, ué. Então, o pessoal acha que é vantagem ficar falando, né? Rapaz, a gente É fala, mas a gente verdade. apanha, viu? Nossa, Sofre é verdade, eu igual não tinha pensado condenado. assim, é verdade. Só que talvez, talvez não, né? Assim como a gente sabe, até trouxe bem armada aqui pra você hoje, ó. Aí, glória a Deus. Bem armada, tá aqui, ó. Bonito, Boa só. parte do Novo Testamento foi ele, né? Paulo. Que é o que você tá fazendo, né? Na verdade, inspirar pessoas, você usa as ferramentas que você tem, que é a comunicação, né? Paulo, claro que longe de mim me comparar a ele, porque Paulo foi um homem muito incrível, um cristão genuíno, assim, que só de pensar eu me emociono, sabe? Eu penso que se algum dia eu pudesse ter 10% da fé de Paulo, da hombridade de Paulo, eu já estaria bem. Mas o que é interessante sobre Paulo é isso, ele teve uma transição, né? Que aconteceu também na minha vida. Eu acreditava 100% naquilo que eu vivia. Eu acreditava muito, cara. Muito. Eu era progressista, sabe? Progressistão. Uhum. Tava só no meio dos artistas, no meio... até quando, por exemplo, não eram artistas famosos, mas eram artistas também. Sim. E você sabe qual que é o pensamento artístico, né? Então, assim, eu era com aquela ideia total. E quando Deus se revelou a mim, como ele se revelou a Paulo, as escamas dos meus olhos caíram e eu percebi que aquilo era uma cegueira, cara. E é verdadeiramente uma cegueira. E Você estava sendo levado para outro lugar porque você tinha uma força. Você sabe que tem uma guerra espiritual, né? Tem. E estavam te levando para outro lugar. Exatamente. E a cegueira, aí eu descobri que a cegueira ela é mais emocional do que racional, porque ela tá muito atrelada aos seus traumas, sabe? E o progressismo, ele usa muito das dores que você tem para te convencer de verdades. Aí ele usa daquelas técnicas de storytelling. É só você ver o Lula falar, irmão. Você vê o Lula falar, ele começa a falar as coisas assim, ó. E aí você que teve uma infância mais dificultosa, mais pobre, você entra na dele, se você não tiver ligado na fita, entendeu? Hoje na hora que ele começa já fala, repreende Satanás. Tô protegido. Mas mas ele pega a galera nisso aí. Pega. Então eu converso muito, quando eu converso ainda com algum amigo meu das antigas, alguma coisa, eu vejo que eles estão na mesma cegueira e eu vejo que a cegueira ela é totalmente espiritual. Aí por que eu me tornei um cara conservador? Porque, na verdade, o que me fazia ser progressista nada mais era do que meus traumas e minhas dores emocionais. A partir do momento que eu fui sendo curado, eu fui conseguindo enxergar a verdade das coisas, entendeu? Mas antes disso, como... Porque você tá falando agora com uma clareza muito forte, até porque você já tá bem próximo a Deus, mas como que você viu que você tinha o trauma? Qual era o trauma? O que você fez? Antes disso aí que você tá falando?
Porque você tá falando com muita consciência, né? Então, Ah. alguma coisa aconteceu. Não, o que foi que eu fiz pra ter Pra essa você- revelação? Não a revelação de Deus, mas quais eram os traumas? Ou... Ah, sim. Porque nem sempre A pessoa tem a consciência disso. não tem. Na verdade, a parte mais difícil é ter a consciência disso. É. E mesmo depois da minha caminhada cristã, a partir do momento que eu comecei, né? Então, pra eu te falar, eu vou ter que contar um pouquinho, assim, mas bem resumidamente. Então, só antes. Que eu não falei, mas era pra ter falado aqui, gente. Vai lá no Instagram dele. Aí tem a bio dele, mas essa frase dele é massa demais. Salve pela graça, ele é casado com a Paula. Olha só. Desconstruindo. Cara, esse episódio vai ser muito foda. Desconstruindo heresias através da informação correta. Você pode não gostar do que o Lancelotti fala. Cara, mas é a verdade. Então, cabe a você, né? Aceitar ou não, né? Eu tinha que falar isso aqui. Valeu. O que eu acho engraçado, né? Igual, através da informação correta. Aí vamos supor. A informação correta que a gente tá falando é baseada nisso daqui, ó. É baseada na Bíblia, né? A informação. O que eu acho mais interessante que existe hoje é que as pessoas querem ser cristãs sem ter como base a Bíblia, sendo que a Bíblia é o que baseia a fé cristã. Então, assim, o cara fala, não, eu acredito nisso e tal. Eu falo, não, mas a Bíblia fala diferente. Não, mas esse negócio da Bíblia eu não acredito em tudo também, não. Ah, então não acredita, não. Então você não é cristão, irmão. Você pode ser o que você quiser, pô. Ninguém tá te impedindo. Não obriga. Ah, eu quero ser espírita. Pô, seja espírita. Ah, eu quero ser budista. Seja budista. Entendeu? Mas eu te garanto, se você quiser ser espírita, você vai ter que seguir o Evangelho segundo Allan Kardec, você vai ter que seguir os negócios do espiritismo. Se você quiser ser da Umbanda, você tem que seguir lá. Tem uma doutrina. Se você quiser ser budista, você tem que seguir lá. Agora, mas é só no cristianismo que as pessoas querem fazer isso. Quer chegar e mudar. Eu quero Jesus, mas eu não quero... Desse jeito esse que daqui, tá falando, desse jeito não. aqui não. É a mesma coisa de eu começar a ler o livro do Harry Potter e falar assim, não, mas o Harry Potter não é bruxo, não. Eu falo, não, ele é bruxo, pô. Não é bruxo, não. Eu quero Harry Potter que não é bruxo. Eu falo, mas não existe, irmão. Entendeu? Isso, Só existe o Harry Potter nesse universo. Muito bom. O Jesus que existe, ele é desse universo aqui, ó. E tá escrito, Da e Bíblia. tá mapeado, e pode vir alguém da ciência e falar, né? Eu sigo muito, adoro aquele, como chama? Rodrigo, acho que é Rodrigo Rodrigo Silva, Silva. né? Que ele é arqueólogo também, Uhum. tudo. Então, assim, ele é um cara muito cristão, e ele faz esses embasamentos. Tem algumas coisas que eu também não concordo dele, só que a maioria, quando alguém, que seja ateu ou não, fala assim, ó, isso que tá na Bíblia, mas será? Ele, então, tem. Nós achamos, ou tem lá a pecinha, o fragmento, e aconteceu sim. Lógico que naquela época aconteceu de maneiras diferentes do que acontece hoje, né? Então, mas conta aí, você ia falar, então, antes, porque eu quero saber como que veio, não a revelação que a gente vai chegar lá, mas dos traumas, que falou, não, peraí, então deixa eu voltar um pouco. Então, na verdade, eu sou filho de uma mãe solteira que fugiu porque era espancada por um alcoólatra. Então, assim, né? E aí Que é o seu pai. que é o meu pai. E fui criado, Mas como que ele te deu o nome ainda? mas é porque ele deu antes, né? Tá. Entendeu? Tá bom. Entendeu? Beleza. Entendi. Entendeu? Quando a minha mãe fugiu, eu tinha 1 ano de idade, né? Então, Entendi. entendeu? Não Era foi isso. tipo só um rolê Não, dos dois não, à ela era noite e casada ele com sumiu. ele. Então, Era beleza. casada com ele. Tá, entendi. Mas eu não quero muito falar dele, não, entendeu? Vai. Mas beleza, vamos. Mas não é porque eu não superei, não. É porque Não. hoje nós temos um bom relacionamento. Fechou. Mas eu só queria Assim, entender um relacionamento o que foi. respeitoso. Então, assim, Fechou. o que acontece? Então, fez esse êxodo, né? Saiu desse lugar e foi para um outro que era pior ainda, que na verdade não sei se você conhece em Senador Canedo, ali tem o Conheço. Morada do Morro. Morada Conheço. do Morro é um bairro que foi doado pelo Iris Rezende para as pessoas mais pobres que tinha no Goiás inteirinho, pegaram e mandaram para lá. Querendo ou não, nós sabemos que a classe mais pobre, ela sofre muito com várias outras coisas, que é, por exemplo, a criminalidade. Tem. Então, o Morada do Morro, nos seus primeiros 10 anos, ele se auto-aniquilou. Todo mundo quase se matava ali, até foi acabando o Morada do Morro. Perfeito. E eu cresci nesse contexto. O meu vizinho era o Leonardo Pareja, aprendeu a tocar violão lá na área de casa com o meu tio, eles tocavam juntos, tal. Falando sério? Tô falando sério. Então, assim, né? Que massa, tirando o contexto da ti- criminalidade. Tirando tudo, né? Porque ele era um cara massa, inteligente, né? É o criminoso inteligente, o pessoal fala. Então, assim, só para entender o contexto. Então, não tem como uma pessoa crescer num contexto desse sem trauma. Por quê? Primeiro, minha mãe, ela era muito jovem, ela era muito despreparada para ser mãe. Esse contexto todo de muita pobreza, muita miséria, muita falta das coisas, então você vai crescendo traumatizado. Só que houve um episódio em que apareceu uma pessoa muito próxima
e um homem e que gostaria, que ia cuidar de mim. E o que ele fez foi abusar de mim durante um bom tempo, sexualmente falando. Então, não tem como não ter mais traumas ainda. E a minha mãe, a gente mudava muito de cidade, ia para um lado para o outro. Então, assim, vai soltando trauma em cima de trauma. E chega um momento que você fica com o coração tão duro, tão de pedra, que o pecado, digamos assim, as coisas ruins, elas já não tem mais, elas já são normais. Elas fazem sentido nenhum. A Assim. vida é assim. Então, aí foi quando eu conheci o rock and roll. Porque aí casou tudo mais ainda. E o rock and roll, ele sempre foi subversivo. Então, eu via aquelas realidades, aquelas coisas, falava, eu sou contra isso daqui, eu tenho a minha verdade e tal. Então, tudo que você tem, tudo que tinha de rock, eu virei. Entendeu? Eu fui um dos primeiros roqueiros de Goiás. Eu lembro que eu tava em Uruana, Goiás. Que massa. Uruana, Goiás. Lá era só roceiro e eu era roqueiro. No rock. No meio da Você neve. chegou a fazer aquele que tinha ali no teatro Martins Sererê? Sim, Você foi lá? Eu ia lá. Toquei muito Martins Sererê. Toquei Eu ia muito lá. Martins Cara, Sererê. será que eu te vi? As primeiras bandas, qual que era? Sua? A minha? A primeira banda que eu toquei lá foi Two Wolves mesmo, que foi Two Wolves. uma banda que eu tinha. Mas lá tinha muita Era, banda. não era? É. A gente foi uma das bandas que chegou... Foi uma das bandas mais conhecidas que teve na cidade aqui. Tocou muito fora, tocou em Multishow, teve música em cinema, teve Massa. música em comercial no Japão, tocava na MTV, esse negócio tudo, entendeu? Então, assim, a gente... É porque o rock ele é uma bolha, né? Assim como tudo é uma bolha. Por exemplo, eu não conhecia... Quando eu virei cristão, eu não conhecia nenhuma banda cristã, não conhecia nenhum cantor cristão, também. nada, sabe? Igualzinho. Nada. O cara, assim, tava do meu lado mais... Assim como eu não conheço os sertanejos. Se não for um cara muito famoso... Sim, sim. Uhum, tipo, se ele for um Gustavo Lima... Sabe o que eu falei com um dos convidados que veio aqui? Eu falei, ó, sabe quando você virou crente? Quando você tá treinando costa, perna, ouvindo louvor, tá acontecendo isso comigo. Tá acontecendo. Tá, eu falei, cara, é doido? É doido que você tá. Eu vou te passar Caia fogo do céu. Eu vou te... Caraca, bicho. Virou crente, você tá ouvindo louvor na eu vou academia. te passar uns louvor bom pra ouvir na academia. Então, né? por favor. Eu vou te passar, Então, por favor. Pra academia, mano, pra mim eu falo que tem que ser hip hop, tem que ser rock, tem que ser uma coisa assim pra dar Pô, uma... tava ouvindo demais o Pô, Kanye virar West aquela aí, faz choradeira. aquela loucura com a mulher o dele Kanye lá. West é louco, né, cara? O Cara, Kanye West então- é só mais um louco. Pois é, mas não vamos falar disso. Eu nem tinha lembrado, agora que eu lembrei. Dos artistas, né, que se colocam... Que coloca Deus hoje meio que com uma moeda pra se elegerem de alguma forma, né? Mas não vai ser agora, não. Mas é que eu falei do Kanye West, ele fez isso. Aí cara, então o álbum dele foi uma sacada. Cara, Que eu não pena. sei se o Kanye West ele fez isso pra se promover, pra se eleger. O Kanye West, se você procurar Ele é piradão entrevista mesmo. dele dos últimos 30 anos, ele é maluco, entendeu? Então foi isso. Ele não fez isso pra se promover. Na verdade, um cara pra fazer isso, ele tem que ser muito doido, nesse sentido. Não, mas você tá falando do álbum ou da esposa? Não, da esposa não faz nem sentido, aquilo aí é nada, loucura, então. né? Você andar com uma mulher Porque é pelada. um álbum inteirinho só de música gospel. Não, então, eu tô falando, quando o cara ele assume isso lá, ele tem que ser meio doido, porque na indústria que ele vive, Entendi. na indústria que ele vive lá, isso é loucura. É. Loucura E extrema, foi, muito mais do foi. que aqui, É. tipo assim. Pois é. Mas aí, então, beleza, aí o que aconteceu? Entrou no rock. Eu entrei no rock, aí fui só afundando, cara. Minha vida era loucura. E tipo assim, tudo que alguém vive no rock, de mais louco eu vivi. E eu era o cara assim que todo mundo falava que eu era o roqueiro mais roqueiro que tinha, porque eu era muito empolgado. Então, como eu não tive pai, O que é ser muito empolgado? cara, empolgado é você fazer todas as loucuras que um ser humano pode fazer e achar que Precisava aquilo é ser. normal. E sabe o que Você os tocava outros- ou é eu só ca- vocal? Vocal e toco um pouco de guitarra também, alguma coisa assim. Mas sabe quando os outros roqueiros acham que você é muito louco, entendeu? Eu era o cara louco no meio dos loucos, entendeu? Os roqueiros era tudo santo perto de mim, entendeu? Mas é porque aí hoje, né, tendo maior consciência, eu sei que eu queria chamar uma atenção, cara, entendeu? Eu sei que eu queria chamar uma atenção. Hoje eu sei disso. E eu me arrependo muito. Eu acho engraçado, tem gente que fala assim, não me arrependo de nada da minha vida. Cara, eu me arrependo de 99% da minha vida. Eu me arrependo de quase tudo que eu fiz na minha vida. Pouca coisa eu não me arrependo. Eu acho muito engraçado. Porque você deve ter feito os rolês, porque o rock Então, assim, ele cara, já eu vou te leva pra falar, isso mesmo. a minha vida era tudo que um jovem muito doido quer ter, cara. Tudo, tudo, tudo. Entendeu? Em relação Viagem, a namorada, viagens, bebida, mulherada, bebida, show, droga, fama. show, loucura. Eu bati na trave umas 200 mil vezes, assim, pra ficar famoso. Tipo, muito famoso me conhecia, falava de mim. Só que Deus nunca deixou, cara. Entendeu? Eu estourar a bolha, entendeu? Ele nunca deixava. Todo mundo falava assim, cara, não tem como. Vai acontecer alguma coisa. Agora vai. Só que não ia. Aí, um dia eu tô na minha casa, bem tranquilão, comendo um pão ali com manteiga.
Não, na verdade, eu tava na casa da minha mãe. Aí eu tava lá na casa da minha mãe, eu tinha dormido lá. Ela mora em Senador ainda? Ela mora em Senador Canedo. Aí eu tava lá, e tava ali cedo, fui comer um pão com manteiga ali e tal, tranquilo. Eles estavam dormindo ainda. Aí eu travei. 7 horas da manhã, travei. Não conseguia mexer nem nada. Comecei a sentir todo o ambiente. Aí eu comecei a pensar, cara, eu tô tendo um AVC, que um derrame, uma loucura, eu tô passando mal. E aí eu fui, não consegui me movimentar, só que aquela coisa foi mudando, e a formiga, o pão, a parede, o armário, o sofá, tudo parece que foi fazendo parte de mim, assim, ó. Na hora que eu tava assim, que eu pensei em chamar alguém, que eu pensei em me movimentar, na hora que eu fui andar, aí eu senti uma coisa vindo de cima, assim, abriu um teto, assim, ó, aí desceu uma luz. Tuf. Na hora que desceu, eu caí no chão. Aí eu caí no chão gritando já, chorando, gritando, gritando, gritando. Na hora que eu vi, eu comecei a gritar obrigado, não sei porquê. Veio minha mãe correndo pra ver o que era aquilo e caiu no chão, não consegui levantar. Veio meu padrasto, marido da minha mãe, quase 2 metros de altura, caiu no chão, que não consegui levantar, ninguém conseguiu levantar. Cara, naquele momento ali eu vi minha vida toda. Aí eu levantei na convicção de que aquilo ali era Jesus, mano. E eu não acreditava, entendeu? Então, Jesus, eu falo que naquele momento, Deus ele transformou meu coração, que era de pedra, num coração de carne, para que eu tivesse a possibilidade de poder ser curado e ter essa transformação. Porque eu era de uma forma tão dura que era impossível. Então, assim, eu sou totalmente a favor de terapia, sou totalmente a favor da psicologia, de tudo. Mas eu falo que Deus fez comigo ali em um minuto Não tem preço. o que, cara, a terapia não faria em 10 anos. Não Entendeu? tem preço. Então, assim, e aí depois, claro que eu sou um grande estudioso da área da psicologia e de tudo para poder eu me entender, para poder eu entender as coisas, né? E eu não faço terapia, mas eu acho que me ajudaria muito ainda em alguma coisa, entendeu? O que é a terapia, cara? Que até um dos pilares do podcast. Quem se conhece, cresce. Cara, então assim, o autoconhecimento é o quê? Porque você estudar uma coisa para outros é conhecimento ou desenvolvimento. Beleza. Autoconhecimento. Eu demorei, tá? Ô, Lancelotti, eu demorei. Sempre fui cristão, cara. Sempre. Mas eu demorei a cair aqui. Porque o que eu fazia? Você foi pro rock, né? Então, eu não tenho... Todo mundo tem os seus traumas de acordo dos níveis. Eu vim de uma família pobre, daqui da periferia de Goiânia. Beleza. O que eu fiz? E com muita insistência, né, e força da minha mãe, cara, estuda. Então, eu fui estudar. Então, eu ia, e até poucos anos atrás, eu lia muito, ainda leio. Só que, como eu te falei que eu gosto de história e tudo, cara, metáfora, história. Quando eu comecei, assim, a ler mais a Bíblia, preciso até, melhor, até ganhei, depois eu vou te mostrar uma que eu ganhei, uma grande amiga me mandou uma Bíblia de estudar. Os caras que são milionários vendendo livro, pegou tudo daqui. Ô, Lancelotti, deixa eu te contar. Assim, cara, 99%. Eu comecei a ler os negócios, aí eu vim aqui na Bíblia. Mas o cara pegou a ideia daqui, ele só falou do jeitão dele. Aí pego outro, um cara da Índia. Aí eu pego um dos Estados Unidos. Vou falar 2. Um Rancharan indiano. Simon Sinek dos Estados Unidos. 2 grandes consultores. Tá. Eu falei, pô, mas esse negócio tá aqui na Bíblia. Tá tudo na Bíblia. Aí eu falei, caraca. Aí eu dei uma desacelerada. Eu gosto ainda de ler, mas eu dei uma desacelerada para não precisa ler tanto ainda, mas eu tô começando a ler aqui. Aí agora eu preciso, tava só esperando essa, mas ler e estudar para entender, né? Eu ainda não lembro. Pô, Lancelotti, ó, isso aí que você tá falando tá aqui no capítulo tal, não tem esse a única coisa que eu tenho forte é esse aqui, ó. Até abriu bem na parte sem querer, ó. Provérbios. Por quê? Como eu trabalhei muitos anos no mercado corporativo, cara, Salomão é o gerentão. CEO de qualquer empresa. Monstro. Então aqui é lição a cada capítulo. Aí eu fiz uma live para cada capítulo durante 31 dias. Pá, eu lia e lenha. Não igual você, mas eu tenho o meu jeitão também e falava ali algumas coisas. Então, a psicologia, na psicoterapia, ela vai te ajudar com... Como que eu vou te explicar isso? Tá, eu tenho um problema, seja com seu pai, com sua mãe. Beleza, resolveu isso? Pronto, eu não preciso mais. Talvez não por um período de tempo. Só que você vai ter um problema, pode ser no emprego, pode ser com alguém da igreja, pode ser comigo. Cara, mas por que eu tô assim? Você vai lá pra terapia. Você tem que fazer sempre? Não. Mas aquele problema específico que você tá passando, você vai ter uma orientação mais técnica, né? Só que quando... Você foi muito sábio. Quando você tem, e acredita
em Jesus, em Deus, cara, fica mais forte. Por quê? Todo ser humano precisa de um propósito. Exatamente. Você que estava no meio. Quantos milionários famosos, eu tô com depressão, eu vou morrer. A pessoa tem tudo Tudo. do material. Tudo do material. E é o que eu Você, falo. cara, você foi resgatado antes. Ele falou assim, calma. Cara, Você tem vai gente pra que fala altura. assim, nossa, como que você deixou tudo? Deixou o contrato? Porque eu deixei no ápice, né? É isso que a série, ela vai contar isso. Vamos falar sobre a série Vamos daqui a chegar pouco. lá. Eu deixei no momento que ia acontecer tudo que eu queria que acontecesse, né? Então tá, só para resumir, vamos, deixa eu continuar então aqui a história, Uhum. só para o Sim, pessoal ter um panorama geral, Uhum. que aí a gente pode falar sobre outros assuntos, ele Fechou, vai entender fechou. aqui esse background aqui, né? Aham. Então, o que aconteceu? Aí, beleza, aconteceu isso, eu tentei, agora eu Você não ia em igreja. Não ia em igreja, nem não ia em igreja, não. missa, Não, culto, nada. Nada. Então, assim... Era zerado Ze- de Jesus, assim. Zero. Eu era zerado, não Você não tem acredito. nenhuma tatu de cruz aí, nada. Não, só tem tatus do Satanás. Quem Caraca. quiser ver. Aqui eu tenho todas as tatuagens que representam o capeta, tá aqui. Olha lá, caralho. Aqui, ó. Eu já tive minha conversa com Deus sobre isso. Olha lá, ó. Foi, né? Como o Davi. Ah, Para, tudo você... por favor. Aqui, ó. Alma vendida. Meu Deus. Soul, aqui, ó. Eu Aqui é sou tudo. solto. Ó, Jesus. Davi, você tá... ele era brabo mesmo. Não, o povo acha que eu brinco O povo achava que eu brincava de ser Você endemoniado. pulava na piscina mesmo, né? Moço, eu sempre fui assim, né? Aí o que aconteceu? Quando eu virei crente, eu pulei na piscina de novo, usando suas palavras. Só que o que acontece? Eu pulei na piscina, eu lembrei que ela pulei na piscina. Eu pulei na piscina, só que eu me lasquei todinho, cara. Sabe o que aconteceu? Quando eu pulei nessa piscina, né? Quando eu entrei de cabeça com tudo, porque eu sou assim, se eu acredito, eu vou. Isso é intenso, né, cara? Aí coisas extraordinárias começou a acontecer comigo. Então, assim, no primeiro mês eu fui numa igreja, lá em Senador Canedo, tá pra todo mundo aí. Lembra da igrejinha lá de Senador Canedo, pessoal? Média de 300 membros, cheguei lá, Deus revelou, conversei ali com o pessoal, chamei. Foi onde eles comecei a participar. Passou pouco tempo, Deus revelou pra mim que a pastora tava tendo um rolo com o baterista, irmão. Tentei conversar com o pessoal, descobriram, acabaram que falaram lá, e a mulher confessou, tava grávida já do baterista. Inclusive, hoje eles têm uma linda família. Tudo bem, né? Então, assim, o que era pra acabar, acabou, né? Acabou a igreja com tudo, cara. Acabou a igreja com tudo. Eu lamento muito, eu contei rindo com ironia aqui, mas é porque eu tenho tanta tristeza em relação a isso. Porque foi lá que você começou, né? Porque foi lá que eu comecei, eu fui batizado lá. Uhum. Então, assim, e o pastor de lá, eu gosto muito dele. E ele passou uma barra muito pesada, né? Por causa disso. Uhum. Por causa dessa Imagino. coisa que aconteceu com ele. Então, beleza, aconteceu isso aí. Eu falei, uai, peraí. E nisso eu fiquei assim, ó, das 9 da noite até meio-dia do outro dia tendo uma revelação. E eu não conseguia me livrar dela. Minha mãe olhava pra mim, ela falava que meu olho tava igual a esmeralda. Ela falava, cara, não tem como. Tipo assim, tá uma loucura. E eu chorava porque eu não conseguia me livrar. Eu ficava vendo a cena, sabe? Eu ficava vendo repetidamente, milhares de vezes. Beleza, aconteceu isso, passou mais um pouco. A minha mãe encontrou uma menina que tava... Ela tinha uns 20 anos de idade, 19 anos de idade, ela parecia que tinha uns 7, definhada numa cadeira de roda. Ela viu um espírito e aquilo ali oprimia ela. Minha mãe chamou outros pastores, chamou outras pessoas para orar com ela, o pessoal teve uns que não teve nem coragem. Disse que chegava perto, não tinha coragem. A menina era extremamente endemoniada. Por um acaso, minha mãe, ela me conhecia bem e me levou lá. Falou, vai lá orar pra essa menina. A gente passou lá. Eu bato com de frente com esse cara aí, outro vamos. pastor. Cara, minha mão grudou na cabeça da menina que eu não conseguia soltar. Automático. Eu comecei a gritar, Nossa, porque eu tinha 2, 3 meses de crente, então eu não sabia nem o que era aquilo direito. Eu comecei a gritar igual um doido ali, pegando fogo, falando em línguas, sabe? E a menina foi curada, para honra e glória do Senhor Jesus. Ela melhorou da doença, levantou da cadeira de roda, foi liberta. Na hora ela acordou, ela estava possessa, tinha mais de 2 anos. Parecia coisa de filme, cara. E ali o ambiente era loucura, mano. Exorcista purinho. A mãe dela doida, gritando. E aí não acreditava, ninguém acreditava em nada disso. Falou, não, tem uns 10 pessoas que já orou aqui. Uai, isso tem pouco tempo, 3, 4 anos. Tem 4 anos, mais ou menos. 3. Aí a mãe dela não queria nem que eu orasse. Não, tanta gente orou aqui. Beleza, foi curada, glória a Deus, tal. Aí esse negócio foi acontecendo comigo. Eu via um negócio, o outro, tal. O que aconteceu?
Se eu era o cara lá do roqueiro, eu sou o cara do crente, velho. Agora eu sou o cara, entendeu? Aí eu comecei a me encher de soberba, entendeu? Aí eu comecei a achar que eu era alguém, cara. E se tem uma coisa que Deus ama é quando alguém acha que é alguém, que ele fala, Gabriel, anota aí, meu irmão. Vamos arrebentar. Foi o que ele fez com o Paulo, né? É. Baixa aí, bicho. Você é massa, mas pera, calma. Uhum. E aí, pra você ver, o próprio Paulo, ele conta, né? Muitas pessoas não entenderam isso daí, mas quando o Paulo, ele se converte, que ele entende ali, ele vai pregar, né? Aham. Mas depois ele mesmo, ele se retira, passa 3 anos no deserto, Aham. aprendendo com o próprio Jesus, ele fala. Foi. Ou seja, ele teve um tempo de treinamento ali que no mínimo também ele não ia entender o negócio, entendeu? E engraçado, foi praticamente quase o mesmo período que eu passei também. E aí, cara, eu fui... Só que aí eu sou um cara, eu sou muito de verdade, Leandro. Eu sou Que assim... Ninguém precisa contar meus pecados, porque eu conto. Você já entendeu? é mesmo. Eu Você conto. contou tudo aqui. Eu conto, Eu tô entendeu? até assim, Modo mano. sincerão. Então, assim... Que, Davi? Sabe por que eu conto Modo meus pecados? sincerão. Ele é o É sincerão, o ué. sincerão. Sabe por que eu conto meus pecados? Porque o Davi, que não é o Davi que tá dirigindo aqui, é o Davi da Bíblia. Aham. Mas isso foi uma coisa que eu aprendi depois. Davi, ele fala, enquanto eu escondi os meus pecados, os meus ossos se secaram. Eu descobri, cara, que não tem nada melhor no mundo para fazer uma pessoa mudar, para fazer uma pessoa ser transformada, para fazer uma pessoa ser uma melhor pessoa do que confessar os seus pecados. Talvez seja daí que a Igreja Católica tirou isso, né? E eu não entendo muito bem do catolicismo, mas talvez seja. E, cara, aí eu confesso meus pecados. Então eu cheguei para Deus e eu falei, Deus, eu sou uma desgraça, entendeu? Uhum. Eu sou um lixo, eu sou um verme, e agora, se eu não me tornar um homem sincero de Deus, porque eu não aceito agora, eu tendo essa revelação de que o Senhor existe e tal, não aceito, eu ser um Zé Ruela, eu ser um usurpador da fé, cara, deixa eu te falar, eu tenho talento para ser qualquer um desses coach cristão famoso aí, entendeu? Eu sei que eu tenho, porque Deus me deu a gambiarra comunicativa, entendeu? Só que eu não tenho coragem. Entendeu? Então, eu não tenho coragem. Então, eu falei pra Deus, eu quero que você me manda pra debaixo de uma ponte se eu não virar homem de Deus. Rapaz, só faltou a ponte. Porque o resto... Mesmo. Aí eu fui humilhado de todas as formas, passei pelos processos mais incríveis e duros que alguém pode passar. Fui arregaçado, cara. Aí eu fui no pó. Sabe o que é no pó? Eu achei que eu ia ficar maluco. Mas aí você já tinha saído, então, do rock, ué. Hã? Foi tudo no processo. Por isso que aí foi onde aconteceu tudo. Aí Cara, foi tirando aí foi onde as aconteceu coisas. tudo, porque aí foi o casamento com a minha esposa, porque aí tem uma adaptação de casamento, aí foi essa conversão mais genuína, vindo para essa conversão verdadeira, o abandono do rock, negar negar milhões de reais, mais o contrato, mais os sonhos que eu queria, abandonar os meus amigos que entendeu? Então, assim... Mas a Paula te conheceu, você já estava convertido ou você ainda era do rock? Não, eu já tinha tido essa primeira fase da conversão. Foi eu que levei ela pra igreja. Ela também não era, não. Ah, então beleza. Só queria saber, porque na cabeça dela deve ter sido uma loucura também. Não, foi loucura. Só que a minha mulher, cara, é a mulher mais sensacional do mundo. A minha mulher, ela é... Sem a minha mulher na minha vida, cara, eu não estaria aqui nem falando. Talvez eu já teria me matado. Porque a minha mulher, ela... Pensa numa mulher sensacional, assim, que tem uma graça de um... Ela fala coisas pra mim, assim... Na cabeça dela, eu sou a pessoa mais inteligente do mundo. Só que ela não entende que eu tô copiando tudo que ela me fala. Ela me fala as coisas assim, cara, que eu olho assim, eu falo, cara, que sacada foi essa que essa mulher me falou, entendeu? Que legal. E ela me joga pra cima. Ela faz o papel de uma mulher verdadeira mesmo, que é impulsionar o homem, joga ele pra cima. É o pescoço, né? Então ela entendeu o negócio, mas ela me deu trabalho também, viu, amor? Te amo, vai dar trabalho lá não sei na onde. Porque aí o que eu peguei? Eu peguei uma mulher que não era cristã, e eu trouxe ela pra fé, loucura, kamikaze, jovens não façam isso, mas Deus tinha me falado dela 2 anos antes, entendeu? Então eu já tinha aquela consciência de que tinha alguma coisa ali. Deus tinha me falado que ela ia ter um encontro com Deus. Então, assim, eu peguei aquele... Então, olha a loucura. Eu entrando pra essa fé genuína, onde eu falei pra Deus me arrebentar, e eu sou bocudo e ele fez, né? Eu com a minha esposa, eu discipulando ela, porque também a gente não tinha um discipulador, um pastor, pessoas que nos ajudavam dessa forma. E eu, aí, ao mesmo tempo, eu deixando tudo, uma loucura. Cara, eu entrei num colapso tão doido, eu comecei a ter umas crises de ansiedade tão louca que eu caía no chão. Tipo assim, eu deitava no chão, eu ficava lá, mano, horas. Tinha madrugada que a minha mulher ia lá ver, eu tava rasgando as vestes, igual o pessoal faz na Bíblia mesmo, assim, eu entendi. É um desespero tão grande que você rasga a roupa, entendeu? E aí, cara, foi o processo, entendeu?
Foi o processo. Nessa época que você deixou a turma lá, O rock e tal. Não, o Rock não, a série lá. Ah, Porque sim, você não né? chegou aí na série, você tinha um contrato. Não, eu fui na série, pô, a série tá gravada. Ô, desculpa, você... Não, vocês fizeram a série, depois você tinha um contrato aí milionário, não foi isso? Foi o depois cara- da série. Foi, eu tinha um contrato pra dar continuidade pra fechar com a gravadora deles, entendeu? Aí foi aí que eu neguei, com a gravadora grande. Aí E o os pessoal- meninos Você tá Ah, os quase caras igual o queriam Rodolfo, irmão. É, ué, só que Você o tá Rodolfo... quase igual o Rodolfo, só só que ele Rodolfo era bem bravo, né? E ele era famosão, né? Então, mas você só faltou isso, porque ele era o louco do rolê. No Brasil, ele era o louco. Quando eu fiz isso, Na o época pessoal, era o louco. o pessoal associou muito a nossa história. O pessoal começou a falar Mas muito. total. É. Então, assim... Ô, Davi, já até coloca aqui, ó, pra nós, porque vai que eles estão perdidos aí. Cara, quem que é esse cara? Aí, ó, Garimpeiros do Rock. Só explica pra quem tá assistindo o que é. Garimpeiros do Rock é uma série que fala sobre rockstars. Ela mistura os rockstars do mundão aí, por exemplo, os caras famosos mesmo, de Guns, Globoplay, né? Scorpions, Queen, Promovido. tá na Globoplay. É uma série da Globoplay, produzida por eles. E aí ela associa com pessoas de bandas igual a mim, que eram bandas que eram conhecidas no meio, mas que não chegaram a ser estouradas no mundo todo. Aí eles pegam assim... Aí junta a gente com os mais famosos, e aí a gente toca, Faz faz uma as coisas. mistura. Mistura e conta as nossas histórias. Então conta a minha história. No meio dessa série, que tá contando a história da minha banda, que é basicamente minha história, porque eu fui o fundador da banda e tal. Então tudo passa ali pela minha história. Aí é quando eu tenho, aí tem essa oferta, né? No off eles me fazem essa oferta da gravação, tal. Só que no meio do negócio, Deus fala comigo, tipo assim, Nossa. eu tava orando no monte e Deus falou, você é um covarde. Eu escutei Deus falar, você é um covarde. Eu falei, não, tipo, o que você tá falando? Ele, não, você sabe o que eu tô falando, você é um covarde. Eu falei, Deus, eu não sou um covarde. Ele falou, você é. Eu falei, não. Ele falou, você vai ter que fazer, então faz. Eu falei, faz o quê? Ele, você sabe. Aí na hora, veio aquela consciência, deixa tudo. É a hora de você deixar tudo. Cara, eu deixei tudo. Aí assim, é muito bom contar a história, porque a gente conta numa facilidade. Aí eu deixei tudo. Depois, né? Mano, foram assim, primeiro que eu fugi dos caras da série. Isso que eu ia te perguntar. Eu fugi dos caras, eu fiquei uns 2 meses fugindo dos caras, os caras me ligando. Ô, que loucura é essa? Que tava no meio das gravações, né? E eles ligando e louco. E você louco. parou de gravar Tava também? no meio das gravações, eu parei com tudo. Entendeu? E eles me ligando e louco, querendo saber cadê eu. E eu entendeu? Tava no meio do processo, cara. Tava no meio de tudo. E isso aí ia ser a promessa do negócio que ia acontecer. E aí eu tive a coragem e falei, olha, cara, eu vou ter que parar com tudo, porque minha vida agora é pra seguir Jesus. Os caras falaram, você é louco? Você falou isso? Eu falei, não, você não vai fazer isso não, você é maluco. Nós vamos te processar, vai ser assim, vai ser assado. Nós já gastamos milhões nesse negócio e tinha mesmo gasto. Porque é gravado em vários países, né? Então, assim, a gente viajamos e tudo, e gravando e tal. Eu falei, cara, me desculpa, eu vou dar um jeito de pagar vocês. Mas é isso, cara. Deus falou pra mim, não vai não. Aí o cara, todo dia, ele me ligava com uma proposta, cara. Todo dia. Melhor. Não era pior, não, era melhor. Não, vamos fazer cara, isso. Você viu tanto que o negócio... A Era guerra é pesada, Cara, né? juro por O Deus. Lancelot é pesado, bicho. É um cara de boa, um cara legal, sabe? Só que, assim, não é que ele era o diabo, mas ele foi usado pra me tirar do meu propósito. Sim. Entendeu? O propósito era meu, né? Sim. Então ele tava sendo influenciado pra me tirar do meu propósito. Então, assim, cara... E aí foi um vacilo meu, porque assim, se eu tivesse largado isso antes, por isso que eu falo, cara, você virou crente, já abandona tudo, irmão. Já abandona, você vai ter que abandonar. Não tem um desgaste. Não sofre, não, porque senão você vai envolver outras pessoas. Entendeu? Porque eu envolvi essas pessoas da série, aí eu envolvi os caras da minha banda, aí, entendeu? Foi no pior momento que eu fiz isso. E os meninos? Cara, os caras me odiavam, né? Os caras me odiavam. Porque na cabeça deles, tinha alguma coisa por trás que era pra ser bom pra mim, entendeu? Tá. E eles não estavam acreditando. Eles não estavam acreditando, não é possível. Te conheço, você, exatamente. pá, irmão. Não. Você tem um rolê. Cara, foi a mesma coisa que o Rodolfo. Eu vi alguns podcasts, o Rodolfo falou isso. Pô, eles ficaram loucos, que eles acharam que eu ia fazer carreira solo e tal. Eu falei, gente, tem nada disso. Eles acharam não, que eu tinha tem sim. Aí eu acho que ele fez, diz ele que ele ainda fez uns 2 ou 3 shows. Eu falei, cara, aqui acabou. E uma das propostas que eu recebi do cara foi pra eu fazer carreira solo, digamos assim, ser sozinho e ganhar tudo sozinho. Entendeu? Mas e mesmo assim, eu neguei, né? Eu falei assim, não quero nada. Tipo, Deus falou pra mim que é nada e é nada. Então, assim, aí foi engraçado que na série o Ney Mato Grosso, eu achei legal que ele me defende. O cara do Biquíni Cavadão também, ele foi legal comigo, sabe? Bruno, né? O Bruno. Então assim, foi bom. Foi legal. Cara, vou assistir essa série. A série, assiste lá, a série que é... Porque ainda ela tá lá o episódio e você tá lá, então. Só que teve uma hora que você sai e aí os meninos começam... Isso, é o episódio 3.
Não, aí Episódio 3. Isso, é o episódio 3 conta essa história. 1 hora lá, mais ou menos, conta essa Tá. história. Aí eu abandono tudo no final. Só que o que acontece? Eles falam, não, então, quero ver se você tem coragem mesmo, não sei o quê, nós vamos gravar você falando que tá deixando tudo por causa de Jesus. Aí Jesus falou, é isso que eu quero, entendeu? Aí fez sentido tudo. Mas aconteceu isso? Ele falou, sim, tá na série. Mentira. Eu falo que eu deixo Ah, tudo não, por não, Jesus. Ah, não. Tá na série. Tá na série. Na Globo. Não. Tá na Globoplay, eu deixando tudo pra servir a Jesus. Nesse episódio E 3? o povo falando que eu sou doido, aham. É isso, e o povo falando. O baixista da minha banda, que é o baixista do Mr. Jim, o produtor do Mr. Jim, cara, gente boa demais. Ele fala assim: Jesus é o cara, não você. Você quer ser o cara. Entendeu? O pessoal achava que aquilo que eu tava fazendo era pra Sim. chamar a atenção. O povo não entende, irmão. Fala pra eles que É. crente só sofre na vida, moço. A gente não ganha nada com isso, não. É só a salvação e a paz de Deus, que o resto é Apanhar. paulada na cabeça. É. Entendeu? E aí, cara, é só rolê, só rolê. Só que passado um tempo, eles perceberam. Depois, a série lançada, tal, o pessoal percebeu que realmente o que eu fiz foi de verdade, entendeu? Tipo, aí até me pediram perdão, falaram, não, né? Hoje a gente tem até uma amizade de online, a gente fala alguma coisa um com o outro. Entenderam que eu não tava Eles fazendo seguiram aquilo alguma por coisa? nada. Ou com outra banda, outro Não, aí vocalista, eles. Ou Não, aí eles. Cada um foi pra um lado. Foi, eles mexem com a banda. Com o Mr. Jim, né? Que é outra banda aqui. Ah, tá. Do Anderson. Uhum, do Anderson. Eles eram todos integrantes do Mr. Jim. Só mudava eu. Massa. Então, assim. Legal, o Mr. Jim é uma banda muito boa aí também. Tipo, Demais. Só que a minha banda ela era autoral, não era uma banda que toca em bar, cover, tá. não. Eu cantava só música nossa e tal. Uhum. Então é isso, cara. Aí, no final das contas, eu acabei deixando tudo e tal. E aí esse negócio repercutiu. Esses dias o empresário do Scorpions aí, o Baron, ele. Noutra entrevista, ele falando, tem um cara. Ele fala assim, meio que ele é gringo, né? Ele fala, tem um cara lá de Goiânia, um negócio assim. Que é maluco, eu ia dar tudo. Falei assim pro cara os Não negócios quis. e ele não quis. Ele falou que ia seguir Deus, é doido. Tipo assim, Ele falou? Esse cara Pra falou. alguém? Tá lá no Instagram, tá lá, você vê lá. O pessoal, eu fiz o corte lá. Me mandaram, ó, o Barão falando de você aí, ó, seu maluco. Aí você já... Eu falei, beleza, já subi. Mas assim, cara, a gente ri, a gente brinca, né? Não, mas o você deve ter passado processo, uma barra. ele é doloroso, extremo, né? E aí hoje você tá... Que é... Quando me apresentaram você... Aí eu falei, caraca, bicho, nós temos um irmão aqui meio bravo. Você é meio que o Nicolas é da política, você é o Nicolas do evangélico. Aí. Você desce a mão. Não só na parte cristã, né? Mas em vários assuntos, né? Eu acho legal demais o posicionamento que você tem. Aí, acho que a gente nem falou, cara. Eu não lembro se você falou sobre isso. E isso aconteceu hoje de manhã. Eu mandei pra Raquel um vídeo, nem vou falar de onde, mas de um pastor entrevistando outro cara da igreja dele, que você dá pra ver, bicho, que é combinado. E eles falando pra turma entrar, subir lá no palco, que 5 empresários tinham que colocar lá uns X reais, que ele tava tendo essa revelação. Esse é um ponto. E outro, eu até falei com quem que é que veio aqui, cara. Não sei se foi o pastor da casa, eu não lembro. Cara, dízimo, você tem que pagar. E concordo. Porque você tá na igreja que tem ar-condicionado, banheiro limpo e tal. Pode ser a igreja simples, mas ela precisa de uma grana para se manter. Beleza. Aí, irmão, tem outras coisas de outras igrejas que... Pô, vamos fazer um leilão aqui de um carro, fazer um leilão de um relógio. Cara, uns negócios que eu não consigo, cara. E eu tô tentando lembrar qual foi o corte que você fez, o vídeo que eu vi seu Reels lá. Cara, Do relógio? Não, tem relógio, tem um monte, né? Mas, de maneira geral, esses pastores aí que fazem essa mídia na igreja e que usam as pessoas de uma forma que não é verdadeira, né, cara? O que você acha? Você já passou por isso? Cara, já. Porque eu já fui em igreja que começaram a fazer isso, só que eu sou bem consciente igual você. Aí tá escrito, ó, examina. Uhum. Tá na Bíblia. E até eu fiz aquele DNA lá, né, da Family, e... Nossa, a professora falou isso, e eu não lembro se alguém falou também lá no altar. A pessoa tá falando lá em cima, um pastor, a pastora, falou que tá na Bíblia. Vai você, pega a sua Bíblia, vai lá, vê se é mesmo. Pronto, faz isso, né, examina. Você já passou por isso? Aham, claro.
Quem nunca passou por isso, né? Quem nunca passou por isso nunca foi numa igreja. Assim, pra você acertar uma igreja certa, igual a nossa igreja lá, meu irmão, você tem que passar na igreja, viu? Você tem que passar em muitas igrejas. Muitas igrejas, assim, até você entender. Isso que você falou de consultar na Bíblia é uma coisa totalmente bíblica, né? Inclusive tinham os bereanos, né? Que eles ficavam consultando, enquanto as pessoas pregavam, eles consultavam. Eles falavam, tá aqui, deixa eu ver aqui. Então, assim, isso é que eu acho interessante. Tem uma cultura aí de um abuso espiritual tão forte em cima das pessoas, dos fiéis, de que assim, olha, você não pode questionar a autoridade do pastor. Você não pode questionar o que está sendo falado. Quem é você para falar? Pelo contrário, irmão, a Bíblia está repleta de relatos de Jesus, dos apóstolos, dos profetas, todo mundo questionando o que estava sendo falado. Pela religião, pelo governo, né? Na verdade, para ser sincero mesmo, era mais pela religião. Jesus, o governo, ele nem implicava. Ele falava, não, deixa o governo cuidar lá, o que é aquele dele, vocês dão para ele, dá a César o que é de César. Aí agora os religiosos, Por quê? É até uma coisa que a gente tem que falar. Nosso sistema, ele não é misturado. Por mais que eles se conversam, ele não é misturado. A prioridade nossa é a nossa vida espiritual e o evangelho. As outras coisas conversam com isso. Mas o evangelho a gente não tem que ficar também o tempo todo preocupado com atacar ou o governo ou isso ou aquilo. Não. Entendi. Não, entendeu? Nós defendemos o que é nosso, entendeu? Existem várias ideias, filosofias, políticas dentro do âmbito da sociedade, mas a gente tem que se preocupar realmente com o que é nosso. Então eu acho incrível porque, assim, é até isso, o cristão ele gosta de falar de política o dia inteiro, mas se você falar do que o pastor dele tá falando de errado, meu Deus, não toca no ungido do Senhor. Irmão, eu não sou... Tem dia que eu peço a Deus, assim, a misericórdia, sabe? Porque eu tenho medo de um dia eu estar na frente, assim, sabe? Porque nunca aconteceu de eu estar na frente, você dá uma assim, chacoalhada, né? De eu dar uma loucura, assim, entendeu? Só Deus pra me guardar, assim. Então, assim, porque aí é onde eu tenho que ser cristão também, ser manso, né? E humilde de coração. E na hora eu não sei se eu vou dar conta. E aí o que acontece? Eu tô falando sério, mano. Eu tô pensando assim. Você tá passando mal. Cuida dele, senhor. Guarda, Deus. Não me deixa, não. Eu não me deixo ir num lugar assim, não. Então, assim, cara, eu fico muito triste, eu fico muito indignado. Quando eu vejo coisas assim acontecendo, porque eu falo, cara, eu saí de uma realidade totalmente mentirosa. Aí eu encontrei uma coisa que era uma verdade que me convenceu, né? E aí o Espírito Santo trabalhou em mim, me convencendo do meu pecado, onde ele vem me esvaziando de todo o meu orgulho, de todo o problema, de todo o materialismo, de toda a minha soberba, de todo... Aí beleza, aí eu tô limpo. Aí eu chego num lugar que é o ambiente que é para ser uma comunidade, onde eu vou comungando com aquelas pessoas com esses mesmos ideais e o pessoal tá fazendo totalmente ao contrário, entendeu? Não tem como você olhar assim e falar não. Aí o que aconteceu? Acontece um processo na conversão de uma pessoa que quando ela é muito louca, igual eu era, quando ela se converte, primeiro Deus, e ela passa pelo processo da humilhação, porque assim como Deus diz, ele diz em Deuteronômio, eu te levei ao deserto para te humilhar, entendeu? E te mostrar que você não era isso daí, te apresentar um novo alimento, te apresentar, entendeu? Aí a pessoa ela fica muito tenebrosa. Eu passei por uma humilhação assim tão grande nas mãos do Senhor que eu fiquei tenebroso. Eu fiquei um cara assim de ter medo das coisas, assim, será? Pá. Então eu via as coisas, eu não tinha coragem de me envolver, de falar, de tal, entendeu? Só que aí eu fui sendo curado, fui melhorando. E aí Deus falou comigo claramente. Por isso que eu tenho essa convicção. Meu filho, eu te chamei foi pra isso, senão eu não tinha chamado você, não é entendeu? à toa que você tem o nome de um cavaleiro. Não, é tipo, pra lutar, irmão. Não é à toa que era você. Aí ele me lembrou. Você não lembra que na escola você era assim? Sabe o que eu fazia? Quando um cara grandão ia bater numa outra pessoa, eu entrava no meio e eu apanhava que nem um condenado. Você nem sabia quem era, mas... Eu não sabia quem era. Cara, minha irmã, o pessoal, todo mundo ficava doido. Falava, cara, não faz isso. Meus primos falavam, cara... E todo mundo fala, eu nunca vi o Lancelotti bundar pra ninguém. Que entendeu? Legal, então, assim, o cara era... seu, né? O cara era gigante. Eu não aceitava tipo de injustiça, entendeu? Então, o cara lá do primeiro ano, no primeiro ano do segundo grau, ia bater nos meninos da quinta série, eu entrava no meio e falava, você vai bater em mim, você acha que você é quem? O cara me moía na porrada, entendeu? Só que eu tava lá, e eu esqueci o outro. Aí, então, assim, eu cheguei nesse sistema, e eu vi que é um sistema, cara, que é podre, entendeu? Então, assim,
Infelizmente, é triste falar, mas a gente tem que falar porque a gente tem que combater esse tipo de coisa. E aí eu falei, cara, não vai dar pra ficar calado mais não. E aí como Deus me lembrou de E quem você fala, eu inclusive, era, de uns famosos, né? Que você não, posta eu lá, falar né? de todo mundo. Todo mundo, irmão. Se for o cara que conhece 3 pessoas, se ele estiver falando errado aqui ou alguma coisa, eu vou falar pra ele que tá Não errado. é isso, não. E se for o cara que conhece 1 bilhão de pessoas e tá ali falando, eu vou falar também. É. Cara, e Deus me deu uma graça tão grande que eu sempre fui assim, eu nunca fui uma pessoa que conhece muito as outras pessoas de nome e de coisas Da assim. fama, né? Então, Você- muitas vezes, até na época do rock, tipo assim, eu gostava das músicas, gostava da banda, mas eu não sabia quem era quem, como que era o nome do fulano. E no mundo cristão, eu também sou desse jeito, eu prefiro ser assim. Às vezes eu até posso escutar uma música de um cara, ou às vezes eu posso até gostar até de uma pregação que eu já ouvi dele, mas eu não sei quem ele é. Então isso me dá a liberdade de depois eu pegar um assunto aqui, às vezes é o cara, e eu falo. Falar a sua opinião. Eu falo, entendeu? E eu fico tentando balancear assim, ó, eu vou falar um pouco desses progressistas aqui, do mundo, aí eu vou falar da igreja, das coisas erradas da igreja, e vou falar uma coisa da palavra de Deus aqui e tal. Só que, cara, só tem coisa... Parece que os trem da igreja, assim, ó, é 1000 vezes mais de coisa errada. Então, assim, aí, cara, é assunto demais. Se eu fosse ficar gravando... Tem gente que pensa que eu uso isso de oportunidade, você pega os vídeos... Cara, se eu quisesse mesmo, eu gravava 100 vídeos por dia disso aqui, entendeu? Eu tô falando... Eu falo quando eu vejo que é um assunto pertinente. Ó, o cara tá falando aqui... por exemplo, o cara tá falando aqui que Deus não te permite ver uma coisa... tocar, cheirar, abraçar. Nossa, quando o cara fala com aquela voz, já dá vontade de... Que ele não vai te dar, entendeu? Tipo assim, que ele não pode te dar. Só que aí ele dá o sentido de que Deus vai te dar aqui. Fala, pô, então e Davi, então? Foi Vai nessa ou que não Davi vai? foi. Quando Davi olhou a mulher do outro cara lá, ele, Deus vai me dar. Pegou, entendeu, Você irmão? fez lembrei exatamente esse exemplo, só que é de uma maneira diferente. O cara falou, pegou lá, eu não sei se era o relógio ou o carro, que, pô, o relógio custa 30, Nossa, que 30. loucura. Pessoal, aqui, ó, 20. Aí você Não, mandou, o cara fala, ué, então o irmão já perdeu 10 conto ali no dízimo, ué. Fica um trem tão Tá bizarro. errado, O cara fala é assim, ó, 30, então é 30. Ué, Vamos começar no 30. Ué, se o cara tá ofertando, ué. Que leilão mal feito é esse? E não tem nem outro lance. Esse foi tão sensacional que você não falou mal. Você foi assim, tá, eu entendi que você não concorda, eu também não concordo, mas assim, pô, então mas não era 30? Então, bicho, Pô, vem por 30 aí. o cara perdeu 10 conto ali da oferta dele. Aí. Não, pensa, vamos supor. O pastor fala, quem tem um relógio aqui pra dar uma coisa assim? O cara foi lá e deu o relógio, não sei como é que... Sensacional. O cara foi lá e deu um relógio. Quanto custa esse relógio, irmãos? 30 mil. Alguém dá 20? Olha, cara, se eu fosse o cara que deu o relógio, eu ia falar, ué, mano, aí você tá Devolve. louco. Ué, peraí. Por que você não me fala? Deixa eu comprar meu relógio aqui, que aí eu não perco esses 10, né? Ué, eu tô um relógio que vale 30 como oferta. Você acaba de vender ele de 20 na minha cara. Me mata. Então, você me quebra, né? Aí eu falei, não, isso faz sentido. Não, e outra coisa. O cara começa a perguntar, Seus vídeos são alguém muito dá 20, alguém dá... Aí o cara, aí ele já vende pro cara. Já ali, calma, né? Pô, pera aí, mano, não sabe fazer leilão, não. Mas não Pô, é. 20, alguém É dá isso. 25? É Alguém isso, dá cara. 30, Tem tem que uns ser. que é pô. forçado, cara. Eu não tô nem falando aquele que o cara vai vender a tábua da Arca de Noé. Não. Só que tem uns que dá pra você ver, cara, que tem um... Pega uma pílula, até que você falou da questão... Tem na psicologia uns sentimentos parecido com o que aconteceu com você naquele momento de revelação, né? A gente dá uns nomes para algumas coisas. Chama-se catarse. Então, naquele momento, por exemplo, na igreja, onde você tem uma música muito bacana, né? Que te emociona, tá com pessoas que você gosta, ou você tá ali com um diálogo direto com Deus, tudo. E aí eles usam esse momento, esse ápice para... cadê? Dá seu carro, dá sua casa. Cara, isso é um pouco ofensivo pra mim, sabe? É porque E aí você eu vê fico que assim, cara, não vai pra obra. é porque é totalmente manipulado. Não então, vai o pra que obra. acontece? Não, mas mesmo assim, cara, então beleza. Deus tá falando pra eu dar o meu iPhone pra igreja? Toma. Mas o que vai acontecer com ele? Vai pra obra. Você entrou em 2 assuntos legais a gente falar. Então. O primeiro. Cara, não tem problema se algum dia em alguma igreja você fazer um evento beneficente ou até mesmo um leilão em prol de alguma causa, desde que não seja no culto e que seja anunciado previamente. Então, por exemplo, Porque o culto é aqui. culto é palavra, é Deus. Cristo é o centro. O problema é que as pessoas tiram Cristo do centro
entendeu? E colocam qualquer outra coisa. Ah, não era um culto não, aquele negócio. Era um culto sim, sabe por quê? Porque tinha um tecladinho pad tocando, igual você... Pã, o cara, ele pegou o relógio aqui, era baixeira, entendeu? Ele tava falando em língua, tava chorando e começou a fazer aquelas pataquadas, entendeu? Então, aquilo ali era assim um momento de culto. Em culto, Cristo é o centro. Então, a palavra é o centro. Se vamos supor que eles fizeram uma pregação, tal, ele sente aquilo ali, ele fala, gente, a gente está sentindo aqui agora de fazer uma ação aqui para levantar um dinheiro para causa tal, o que não precisa porque a igreja arrecada milhões, entendeu? Nós estamos, vamos fazer o seguinte, o culto está encerrado. Então, quem quiser ir embora, pode ir embora, porque agora nós vamos fazer uma ação aqui, né, para levantar um dinheiro para uma obra tal. Ah, beleza. Então, quem ficou, aí eles fazem ali o que eles quiserem, sem tecladinho, sem choradeira, sem falar em línguas, porque isso aí é coisa de culto, entendeu? Então, não vem mentir pra mim falar que não era culto e que não tinha nada a ver com culto. Tinha sim. Ali era justamente o culto a Mamon, né? Que é justamente o que eles falam que tá quebrando. Estamos quebrando altares a Mamon. Cara, você não quebra altar a Mamon dando BMW X6 blindada pro pastor. Não é assim que você quebra, entendeu? Então, assim, aí o segundo ponto que você falou, tá, isso tá indo pra obra? Cara, toda igreja séria tem que ser totalmente transparente com todos os números de entrada, de saída, de gastos, tudo. Tem que ser acessível para todos os membros. Perfeito. Seja um membro mais pobre e menos esclarecido, com menos educação né, institucional, ou pode ser o membro mais famoso, rico, com doutorado. Todos têm o direito de saber tudo. Todos. Assim é uma igreja séria. Outra coisa que uma igreja séria é, numa igreja séria não existe sucessão familiar, que é o que acontece muito, entendeu? Então, eu sou o pastor, meu filho meu filho é o próximo pastor, o filho dele é o outro, ou meu sobrinho, ou meu genro, entendeu? Não existe isso. O dono da igreja é Jesus Cristo. Não tem o patrão da igreja. O pastor, ele não é dono da igreja. Um pastor, ele tem que ser eleito por uma assembleia, onde todos os membros participam em voto sigiloso, um voto secreto, e tem que ser feito anualmente. Vocês querem que o fulano de tal continue sendo pastor? Normalmente, em igrejas sérias, eles fazem assim, se 1/3 da igreja votar que não quer, tira. Então, ele tem que ter 2 votos, 2/3 mais 1 voto, a favor dele para poder ele ficar. Teve uma nesse caso, né? Eu nem sei onde é que eles estão tentando ter um processo de sucessão, mas sem votação, só que o pessoal os fiéis não deixa ele falar e não deixa nada, fala, queremos eleição. E tem que ser assim, igreja séria é assim, a igreja não tem dono, o dono é Jesus, entendeu? Então assim, o pessoal erra demais, cara, só que erra sabendo, isso que eu fico grilado, erra porque quer. Só que a mão vai descer mais forte lá. É isso que eu penso, eu falei, esse povo aí é ateu, o ateu é esse daí. Porque não tem cabimento desse cara acreditar em Deus e fazer isso daí. Não, ele não é cego, ele não é burro. Vai descer mais forte com isso. Não vai. E aí o que acontece? Só que chega um momento que a gente percebe... Porque, por exemplo, o cara ele não tinha dinheiro nenhum, ele não tem formação, não tem empresa, não tem nada praticamente. De repente o cara é milionário. Beleza. Só que aí você percebe também que a coisa... Ele fica tão envolvido no dinheiro e tão envolvido com as coisas do materialismo e com tudo ali... Que ele vê que aquilo ali se torna banal pra ele, e aí tem uma outra coisa satânica que toma conta do coração dele, que é o poder. Cara, aí o cara quer ter poder. Aí ele quer ter poder. Aí ele quer ser o maior de todos, com a igreja maior, com o maior movimento evangelístico, e nós vamos fazer o avivamento que o Brasil inteiro vai estar todo mundo, cada um dentro de um estádio, entendeu? Ouvindo o quê? Imagina o tanto de estádio, imagina a trabalheira, esse tanto de estádio, tanto de gente indo pro inferno. É muita gente pra ir pro inferno de uma vez. Então, assim, não enche estádio de gente pra ir pro inferno, não, porque vai dar trabalho. Até pra fazer. A logística. A logística desse negócio. O capeta, não, pera aí, gente. Pessoal. Não enche estádio mais, não. Vocês já vão pro inferno, pode ficar calmo. Mas ficam uns lá, outros pra lá. Se vocês juntar tudo aqui, nem as potestades não aguentam, entendeu? Até na música gospel, você já viu que tem um rolê desse? Que agora você tá no meio, né? E aí você falou que não conhecia. Mas hoje você escuta... Não, primeiro, você pensa em ser um cantor gospel? Como que tá no seu coração isso? Cara, eu acho que... Pelas coisas que você vê que eu falo, eu acho muito impossível disso acontecer. Ué, sei lá. Primeiro, assim, quando fala cantor gospel, eu já até... Pra mim é um termo pejorativo, porque... Infelizmente a indústria gospel, pra mim, ela é pior que a indústria
de outras músicas. Mas do você mundo. escuta alguns? Escuto. Mas não entendi. Então você escuta, mas tem alguns Não, é que porque não você... dá pra generalizar. Esse Ah. aqui é o problema. Esse aqui é o problema Mas é também porque de você hoje. acredita que lá também tem o pessoal Não, que usa tem- isso a tem- favor e tem só muito. da grana, da Aham, fama? tem muito. E eu conheço grandes produtores de famosos, conheço grandes artistas também do mundo, pessoas sérias que do mundo gospel, pessoas sérias que falam que lá o negócio é feio. E é até pior. Entendeu? Esse pessoal aí que se revela pra vocês, que pra mim nunca foi novidade quando se revela uma coisa, se revela outra. Entendi. Cara, músicos que eu conheço, que tocavam com eles, que viviam com eles, que conviviam com eles em turnê, fala que era a pior bagaceira que poderia existir, entendeu? Então, assim, vira e mexe a gente vê uma polêmica, Tem, né? direto, Vira e mexe a gente vê uma direto, polêmica. Então, assim, uma pessoa igual eu, é quase que impossível de eu entrar numa indústria gospel dessa daí. Porque é difícil de eu entrar até numa igreja comum, numa igreja qualquer, porque eles não vão arriscar. Não vai Eles te não- dar voz, né? Eles não querem uma pessoa que vai questionar. Eles não querem. Eles nunca vão querer. Entendeu? Por isso que o ministério que eu faço parte hoje e onde eu atuo sempre é o Ministério de Homens. Entendeu? É o Lá ministério- no P3? É o P3. Eu sou um dos conselheiros do P3. Pô, nem fui. Um Quando dos que é o líderes. próximo? Quando? Em maio. Maio. O Away que você fala? É o Aham. É em maio. Porque lá, Não, cara... mas então não preciso participar. Eu posso entrar No sem, quê? No sem P3? fazer o Awake, né? Cara, lá no P3 nós temos escola de hombridade. Não, mas eu tô falando assim, porque não é um ministério, então eu não preciso fazer o Awake, é um encontro, né? Não, o Awake é um encontro de homens. O P3, o Ministério P3, você pode participar de toda essa... Inclusive, é um convite que eu tô te fazendo agora. Eu bom. faço parte lá também da liderança, junto com o pastor Navroski, Tá, com o Ivan. eu quero. Então, assim, você é muito bem-vindo lá, cara. A gente Perfeito, precisa eu de vou. pessoas como você lá. Fechou. De homens, né? Homens posicionados. Aham. Então, por isso que o que... Aí foi uma coisa que eu tive uma conversa com Deus. Deus, eu vou falar com quem, de quem, do que eu vou participar. Porque isso pra mim é um problema, aquilo pra mim é um problema. Aí o que é que mexe comigo? Quem são as pessoas que eu amo? Aí eu comecei a pensar. Aí, eu amo moradores de rua, eu quero fazer um trabalho com isso. Aí eu tentei me envolver. Quando eu me envolvi, eu vi que era uma frustração constante, cara. Infelizmente, a maioria dos moradores de rua, eles estão muito satisfeitos com aquela vida ali, eles não querem sair dali de jeito nenhum. Aí, eu gosto muito dessas causas sociais, de deficientes e tal. Deixa eu ver. Cara, aí já mexe tanto comigo que eu já não consigo. Abala, né? Aí já me abala demais. Aham. Aí eu pensei, o que é outra coisa? Porque eu, sendo sincero, naquele corpo geral da igreja que tá ali na hora de um culto, aquela coisa ali não move muito com o meu coração. Mas aí eu percebi que o que mexia muito com o meu coração, uma coisa que Deus me falava muito comigo, era eu ver um homem ser transformado, entendeu? Então, quando eu vejo um homem que ele se encontra naquela condição de lixo, que ele fala assim, rapaz, Vem cá. eu sou um lixo. Bem, porque Jesus é o melhor lixeiro que tem do mundo. Então, assim, cara, foi o que Deus fez comigo, foi o que Jesus fez comigo, ele transformou minha vida como homem. Essa Bíblia aqui, eu não sei se você viu. Abre aí. As partes em vermelho, eu comprei porque eu gosto muito do tema de liderança. Aham, Pega alguma aí em vermelho, por favor. Aqui. aham. É a fala de Jesus. Incrível, né? Porque eu queria já me organizar, cara. O que ele tá falando? Cara, maravilha, todos. Mas Desde isso, Davi, todos. Mas ele é o brabo, bicho. ele é o brabo. Ele é maior que Elias, ele é maior que o todos. Não, ele é maior que todos, ele é Deus. Aí então, sim, eu falei, cara, como que ele pensava, né? Não tem jeito da gente, assim, talvez entender por completo, mas seguir os passos, né? Que aí você falou, cara, você pode estar mal aí, mas vamos seguir o cara aqui. Uhum. Era assim que ele falava, era assim. Aí essa Bíblia veio com esse propósito. Cara, não né? tem como você ser um homem melhor se você não reconhecer o homem que você é, né? O homem falido que você é. Então, assim, aí nós temos um modelo, e o modelo, ele é Jesus. Jesus, ele é o brabíssimo, né? É o homem mais... Sofreu, né? Apanhou. Não, e tudo, cara. Jesus, a Bíblia fala, ama sua esposa assim como Cristo amou a igreja, e às vezes a gente pensa, beleza, morrer por ela. Morrer por alguém é fácil, irmão. Difícil é viver por ela, entendeu? Difícil é você aceitar as condições, você ter aquele amor sacrificial, você aceitar os erros, você impulsionar a pessoa a ser maior, que é um dos pilares do P3. O P3, ele é provisão, proteção, plataforma. Provisão, né, todos nós sabemos, isso já faz muito parte da cultura masculina, né, aí, por mais que tenha mudado bastante recentemente, né, aí proteção também é muito inerente do homem, de proteger. Sim. Agora, não adianta você ser um provedor e um protetor se você não for uma plataforma.
para sua família, para as pessoas ao seu redor, para a sociedade. Então você tem que impulsionar elas, você tem que levar elas até Cristo, você tem que levar elas até os seus objetivos que sejam de acordo com o que Deus quer para elas. Então esses são são os 3 pilares lá do P3, né? E aí é algo que mexe comigo, porque quando eu vejo um homem chorando ali, entendeu? Sim, cara. Irmão, eu E falo, a sua isso história, aí. né? É minha história, Você cara. fez isso também. E o P3, ele me curou também. Foi um dos Away que eu fui curado de uma das coisas mais importantes, porque pelo trauma que eu tive, eu tinha medo de ter uma relação física com a minha filha no sentido de abraçar, pegar no colo, brincar, entendeu? Eu tinha esse medo. E foi no P3, através daquele princípio que eu falei também de confessar, que em um momento lá o pastor Clécio estava pregando, Que legal. eu cheguei e falei, o Espírito Santo começou a me constranger de uma forma tão doida que eu falei, pastor Clécio, eu preciso falar alguma coisa. Cara, quando eu falei isso, só Deus mesmo que o pastor Clécio falou, fala meu filho. Entregou o microfone, no meio do negócio. Cara, quando eu peguei aquele microfone eu falei, irmãos, eu tenho que falar algo pra vocês. Aí eu comecei a falar, aí eu falei o que tinha acontecido comigo, e aí eu fui e falei pra eles o que eu sentia. Eu tenho medo de tocar a minha filha. Eu tenho medo disso e disso. Aí eu fui curado. Aí quando eu fui curado, sabe o que aconteceu? Teve um mover de quase 3 horas, de mais de 150 homens confessando seus pecados. Pegava o microfone, eu peguei minha mulher e eu pus pra ficar com o meu amigo e chorava. Eu matei meu pai. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Cara, sabe o que é homens sendo curados? Você abriu Por simplesmente falar tudo aquilo que estava de podre. E aí você reconhece o que você sente, você reconhece a sua condição de depravado, né? Porque é assim que eu acredito que a gente Sim. tem o coração depravado. Aí vem Jesus, cara. Aí vem o Espírito Santo. Aí ele fala, peraí, agora sim, meu filho. Entendeu? Agora eu vou te Vem curar. comigo. Agora você vai andar comigo. Pega na minha mão e vai. Meu Deus, eu fico arrepiado porque só o Espírito Santo de Deus ele é capaz de convencer uma pessoa das suas ações mais podres, dos seus pecados mais ocultos e de falar assim, você pode ser transformado, você pode ser mudado. Por isso que eu não acredito em evangelho macio. Eu não acredito em um evangelho que te passa a mão na cabeça, porque esse evangelho, ele nunca vi ele curar ninguém, cara. Ele te deixa felizinho por 10 minutos, você vai embora, você é o mesmo Zé Ruela de sempre. Então você, homem, você precisa ser confrontado. Você precisa ser apontado o dedo na sua cara, entendeu? Fazer igual o exército faz, você tem que apanhar. O homem tem que apanhar, moço. Salomão fala, né? A vara cura seu filho. Exatamente. Então cuidado, não deixa passar muito tempo, não. Usa ela aí. Exatamente. Eu não lembro qual Eu sei. aqui. Então, assim, é incrível. É incrível. Homem, ele não nasceu... Ele não tem que ter esse sentimento que ele tem que ser o amadinho, não. Ele tem que ser útil, mano. Ele tem que levantar e tem que trabalhar e tem que fazer o que tem que fazer. O reconhecimento do homem é através dessa utilidade. É para isso que a gente tem. Tem eu falo muito dele porque eu até vou pesquisar sobre ele, né? O Iharai, cara, esqueci o nome dele, que é o Sapiens, um livro Sapiens, que fala muito dessa história e dessa jornada da evolução do homem, né? Do homem e da mulher. E não só da provisão, mas até, não com essas palavras, e nessa explicação que eu adorei, que eu não sabia. Eu lembrava das palavras do P3, mas eu não tinha essa consciência. Que o homem, em toda a sua evolução, não interessa. Você acredita no macaco ou você acredita em Adão e Eva? A gente passou por um processo de evolução. E ele fala assim, ó, o homem é aquele que saía pela força, para caçar. E a mulher ficava ali, cuidando da família e tal, e dando essa estrutura que você falou da Paula. Maravilhoso. Trouxe aqui, tem uma, 2 semanas. Subiu semana passada o episódio dele aqui, um professor de neurociência. Aí ele explicou, cara, inclusive... É o Ismael, não? Não, o Joey. É o coordenador do IPOG, do curso de neurociência. Inclusive, a estrutura física do homem é diferente da estrutura física da mulher. Em todos os contextos, homem tem mais músculo, mulher fica mais gordinha, sim. Por quê? Porque ela precisa de outro processo. Para ficar em casa, para ela amamentar. Para parir. O homem é força, é músculo. Por isso que a testosterona é mais alta. E tudo que você falou assim, foi, cara, isso aí já estava aqui escrito. Não, foi tudo Deus que fez, cara. Você tem que ter muita fé para não crer em Deus. Para ser ateu tem que ter fé demais. Mas você tem que acreditar em coisas tão absurdas. Cara, não tem. Você vai, mas é da ciência então. Você mas pega tá uma aqui, célula, cara. Você pega um fio de cabelo, aqui, irmão. É um universo de complexidade. Não tem jeito. Entendeu? Não tem jeito. E quando você vai pro universo em si mesmo, o universo astronômico, né? Aí que você vê que é mais complexo ainda e que é mais grandioso. Não tem como não ter ainda. ele, né? Não tem como. Você crer que Deus não existe é muito mais difícil.
Quando você fala para esses homens, né? Eu trouxe até aqui um pastor que ele é um dos coordenadores lá do Legendários. Você já chegou aí ou não? Ainda não. Mas o P3 tem meio que uma... Aí eu não sabia, né? O Legendários começou lá na Guatemala e é um movimento mundial hoje, né? Uhum. Mas é mais ou menos a mesma... Não, Eu não sei, né? Porque eu nunca fui também. até onde eu sei, né? Porque eu também nunca fui no Legendários, mas eu conheço várias pessoas que foram do Legendários, inclusive vários homens lá do P3 foram Legendários. A diferença do P3 é que o P3 ele é mais, vamos dizer, eclesiásticos, assim, ele é mais... ele já é um, entendi. entendeu? Já O P3 ele é uma estrutura de igreja, ele é uma Perfeito. estrutura de palavra dentro Entendi. daquilo ali dentro da Pro igreja. homem Lá tem a questão da espiritualidade, mas talvez não é tão perfeita a sua palavra, entendeu? eclesiástica. Então, mesmo. assim, ele seria... O P3, ele é mais... Então, a gente passa por todo esse processo, só que ele é longo. A gente não acredita que você vai... não tô falando contra. Eu acho que é muito Não. válido. O homem ele tem que ir pra uma aventura, ele tem que fazer coisas mesmo assim. Mas não acredito que você vai subir uma montanha e descer e já aconteceu, entendeu? Então, a gente tem um discipulado muito... Então, a gente tem toda uma jornada. estruturado, né? É estruturado, a gente tem toda uma jornada lá. A gente tem a Wake, a gente tem escola de hombridade. Na escola de hombridade a gente tem vários módulos que falam da masculinidade, entendeu? Da masculinidade bíblica. Aí nós temos o curso de cura da alma do homem. Então, assim, aí temos várias coisas. Temos o Excellence, que é sobre a parte mais business, corporativo também com o homem. Tudo é isso, tudo é homem, entendeu? Então, assim, o homem, ele tem um ano inteiro sendo acompanhado, discipulado, é a atividade o tempo todo, cara. Entendi. Eu sou PhD em ser homem hoje em dia, de tanto ficar no meio disso. Entendi. É uma jornada, né? E é o que você falou assim, não é que hoje mudou, né? Que eu trouxe até aqui um cara que vai subir amanhã o episódio dele, o Orlando, que ele fala muito dessa questão da posição do masculino, né? Ele tem aqueles lançamentos digitais aí, chama Conduta Masculina. Ele é brabo, no Brasil inteiro. E inclusive que ele mora aqui, cara. Ele não é daqui, mas ele mora aqui. Legal. E aí ele fala assim, cara, tem nada a ver esse negócio que essas mulheres estão falando. Tal. A mulher não quer ser homem. Ela queria alguma coisa, mas a hora que ela chega, Ela entendeu? é o homem que precisa. É o homem. Não que não precisa tirar a liberdade da mulher. Ela pode se posicionar e tudo, mas o esteio de uma família é o homem, né? E a mulher tem um papel dela. E aí ele fala isso, ele não, né, aí ele deixou isso muito bem claro, porque tem essa onda do Red Pill, né, de meter pau nas mulheres. Ele fala, não, eu não sou essa turma. Pelo contrário. Eu me posiciono para o masculino. Esses caras aí são muito extremistas e até perigosos, né? Esses caras são traumatizados, mano. Levaram um pé na bunda, foram corno, entendeu? É tudo corno. Red Pill é corno. Mais uma, Red Pill é corno. O cara Red Pill é corno, entendeu? É um corno que não foi curado. Fala aqui com o psicólogo aqui que ele vai te tratar, você vai largar de ser Red Pill. Eu trato mesmo, vamos. Pode vir Supera, irmão. Para de falar mal de mulher na Supera. internet, velho. Pô, mas não é? Os caras descem além. Eu fico, pô, tudo bem, eu até concordo com alguns, mas desse jeito aí não é não, né? Porque Não. eu gosto das mulheres. Pelo contrário, Tem que ter- cara. tem que ter Uai, mulher. o cara... Como que o cara quer falar pra mim que ele é homem se ele não gosta nem de mulher? Nem pra comer. Que loucura Né? é essa? Não é incoerente? Ué, tá incoerente demais Ué. esse negócio, hein? Falam pra mim aí um recado que você tem pra quem tá assistindo a gente aí, o Lancelotti. Cara, se quiser, que essa história é sua maravilhosa, mas o que toca aí no seu coração para as pessoas que estão assistindo, ouvindo, quem te segue ou quem ainda não te segue, o que você tem pra falar pra essa turma aí, pra gente multiplicar essa mensagem nossa? Fala pra essa câmera ali. Pra essa câmera aqui. Pessoal, o que eu tenho para dizer para vocês é que nesse mundo que nós vivemos hoje, com tanta informação, tão globalizado, de tanto acesso a tudo, existem várias verdades. Falam de várias coisas, apresentam várias teorias. Mas existe um homem que um dia veio, morreu na cruz pelos seus pecados. Ele que nunca pecou, se fez pecado por você. Ele recebeu todo o peso de todos os erros que a humanidade cometia e comete. Recebeu foi em cima dele, para que você pudesse ser salvo. E ele diz que eu sou a verdade. Então eu queria te dizer que não dá bola para tantas coisas que estão falando para você. Olha, se você ainda não tem convicção do que eu estou te falando, ora, fala, Espírito Santo, eu te faço um desafio. Se revele a mim. Assim como se você se revelou para esse barbudo doido aí que não acreditava em você, se revele a mim e fale para mim então essas coisas. E aí, ele vai se revelar. E você vai entrar em um processo que às vezes pode até doer. Mas quando você entender tudo, haverá uma paz tão grande. Sabe essa paz que você procura quando você quer dormir, que você não consegue?
com insônia já há mais de ano. Sabe essa paz que você procura para todos os lados, com todos os cursos, sabe? Você vai encontrar em Jesus Cristo, porque ele acalma a tempestade e ele traz ordem ao caos. Só ele pode te salvar, nada além disso. E você só vai conhecer isso através dessa escritura aqui. Não tem verdade em outra coisa que fuja daqui. Não deixe com que pessoas distorçam o que está aqui. Busque o conhecimento que está aqui. Deus revelará para você toda a verdade e você vai sair agora caminhando ao nosso lado, pregando esse mesmo evangelho, o evangelho da cruz. É isso. Muito bom. Cara, obrigado. Foi maravilhoso. Eu já sabia que ia ser massa. Foi igual você falou assim, cara, eu tomo cuidado com as pessoas que eu convido também, que é um propósito mostrar o que significa esse quem se conhece cresce, né? Ele fala, né? Ninguém vai a ele senão por mim, né? Uhum. Então vamos mostrar pra turma como fazer isso aqui. Você chegou até aqui, segue aí o Lancelotti, fala de novo ali do meio, suas redes sociais. @Lancelotti no Instagram é a que eu tô usando aí como prioridade, então pode seguir só no Instagram, tá bom? E quer ouvir música também, tem músicas aí no Spotify, né? Mesmo? Cristãs, sim, tem. Uma música minha superou 1 milhão de plays, cara, e eu Ô, fiquei... Lancelotti, então por que você não falou isso Ai, aqui, meu o irmão? podcast, tem 1h15, eu não falei nem a introdução da palavra aqui ainda. Fala aí agora, fala aqui da música. Pô, Escuta a volta música tudo. Escuta a música no Spotify. É uma série, tá? Agora é o episódio 2. Começou. Pô, Escuta. você tá doido, bicho. Vai terminar o Não. terceiro pra você falar isso. Cara. Fala aí onde que tá. Escuta Lancelotti no Spotify e siga Lancelotti no Instagram. Não, vou pegar E aqui que agora. Deus Mas qual que é a abençoe. música? Tem várias músicas aí, mas escuta Mas Coloca aí, eu pra que- te achar é Lancelotti. Lancelotti no Spotify. Igual tá ali no Instagram mesmo. Isso. Esse, né? Um de chapéu aí, ó. Pô, chapéuzão aqui. É, Pô, esse por que você não veio de chapéu, inclusive? Ó, tem que vir de chapéu na próxima. Eu deixei pra vir na próxima. Ah, então ó, já tô seguindo aqui. Não, irmão, tem um monte, olha aqui. Aham. Eu quero voltar, o que queres de mim, The Wonder, não tem como fugir, You Are, veja mais. Deus está aqui, mora. Caraca, bicho, pô. Ai, não vou não. Você que tá cantando aqui? Oi. Ô, Lancelotti, aí você vai e manda aqui que você não vai cantar. Não falei que eu não Olha vou aqui, cantar, não. Eu Quase, falei que eu não olha vou essa aqui, tem participar 1 milhão, quase 1 milhão. Aham. Pô, essa aqui é braba, bicho. Que massa, cara. Pô, mas você gravou isso aqui aonde? Você foi em algum estúdio? Como é que foi? Eu gravei com um produtor. Um produtor que é o produtor. E subiu as O músicas. Marcelo Borba, produtor do Pô, Fernandinho. você já cantou algum dia lá na igreja? Já cantei. Pô, não vi. Que Já massa, cantei parabéns, em alguns cultos cara. lá, em alguns eventos. Não, então... Eu gosto de cantar. Já foi no Go In? O Go In eu sempre cantava no Go In. Não, aí o Robson me convidou hoje, aí eu entrei no grupo hoje. Porque lá no porque- Go In eles gostam que canta. O Wins gostava de cantar assim, em inglês, eu cantava lá em inglês as músicas cristãs. que Aí, massa, ele gosta. Que massa. Fechou. É. Tá, então beleza, ó. Então a gente já tá organizando aqui, vai ter o segundo episódio. Vou trazer o Lancelotti aqui de novo. Aí o que a gente vai fazer? Vamos organizar aqui a casa. Vocês vão lá no YouTube. O que você gostou que ele falou, que vocês querem que ele aprofunda, coloca aqui em quem que vocês querem que ele desce a lenha, que ele vai falar, porque eu vou fazer um negócio bem dinâmico. Hoje falando, Pô. desse além ninguém hoje, cara. Eu Mais tô ou saindo menos, aqui leve. é porque eu que não falei os nomes. Os vídeos você sabe o que é, mas eu não falei os nomes. Mas no próximo, então, o que a gente vai fazer? Vocês coloquem aqui os assuntos que vocês querem que o Lancelotti aprofunda mais, em quem que vocês querem que ele desce a lenha. Pode falar da igreja, ele não tem rabo preso com ninguém não, bicho. Então você coloca aqui que a gente vai dissecar o negócio aqui no episódio. Beleza? Segue a gente lá também, YouTube. Quem se conhece, cresce. Muito obrigado. Obrigado de novo, querido. Tamo junto. Vou lá no Obrigado. P3. Vai Me sim. coloca lá na turma. Na hora. Valeu. Obrigado.